Boa tarde. Deus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Vamos dar uma lidinha desse livro aqui, Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeli, Luz nas Trevas. Nós vamos ler em o capítulo 25, Dores e Bênçãos. Agradece a dor que te puxe o corpo e a alma, pois que ela é bênção de Deus para o teu progresso evolutivo. Que seria do metal se não permitisse que a ardência do fogo lhe concedesse maleabilidade? Qual a finalidade do tolo de madeira que não sofresse a lâmina aguçada que o fere e arranca do seu ímã instrumento valioso para a humanidade? Que seria da lama desagradável se recusasse o calor do sol que a transforma em tijolo, ladrilho, vaso útil? Assim também sucede que o ser humano, ante os desconfortos proporcionados pelo sofrimento, encarrega da modelagem do espírito, aformoseando para transformar-se em arcanjo sublime, né? Ele vai fazendo uma comparação entre, né, o metal, né, a madeira, para chegar ao homem, né? Aí ele diz assim, porque tudo passa por uma transformação, né? E ele diz que o sofrimento é bênção. Aí ele diz assim, nunca te rebeles, pois contra a dor ela é a benfeitora, a desconhecida no processo de evolução dos seres. Deixa-se perceber inicialmente pelo mal-estar que proporciona sem pressa no brilhamento do ser humano, candidato à plenitude. Onde existe beleza, encontra-se o trabalho de harmonia. Trocando em miúdos, no meu entender, existe sofrimento, né? Porque você passa pelo brilhamento, né? Aí ele diz assim, quer dizer, palavras minhas, né? No qual se desdobrarão páginas de renovação e desgastes através do sofrimento. Bendize essa amiga detestada por muitos, que somente se apresenta onde seja necessária para o aprimoramento interior do ser humano e a sua perfeição, tá vendo? Ela só aparece onde existe a necessidade do aprimoramento. Todos os seres a experimentam em variados graus de manifestação. No humano, quanto mais dilacerada, maiores e expressivos os benefícios que propicia, né? A estrela que fuge é matéria em elevada combustão, consumindo-se em temperaturas altíssimas. Aí você vê aquela estrela linda lá, né? A gente não sabe, né, o que é que ela está passando para fazer aquele brilho, né? Para que ela brilhe. Aí ele diz assim, assim pretendes os patamares da sublimação, não te detenhas nos charcos da ilusão e da comodidade. Aprende a ascender sobre a injunção provacional que te seja imposta pela vida, como tributo ao teu processo de autoiluminação, né?
você tem que o sofrimento ele é necessário na nossa vida, né? Para a nossa iluminação, para o nosso aprimoramento, né? Moral, né? Aonde é que está, meu Deus? Ninguém pode ver as estrelas lucilantes se essas estiverem sobre o manto de densa nuvem. O canto de elogio à dor não se trata de masoquismo, né? Você não deve dizer assim, ai, que bom que estou sofrendo, eu tenho que sofrer. Não, não é masoquismo, né? É uma forma da gente se erguer, da gente se trabalhar, da gente entender, né, a importância desse sofrimento que tem uma razão de ser, né? E agradecer a Deus e procurar se melhorar. Aí ele diz aqui, perturbador, mas de exaltação ao mecanismo ideal para a superação dos instintos básicos, né? Quer dizer, a dor não é um masoquismo, né? É uma superação dos instintos básicos que ainda predominam em a natureza. Aí vem ele aqui dizendo assim, há dores e dores. A dor que lapida pedra bruta com o objetivo de aprimoramento. Ele vem fazer uma correlação. E a dor que deriva da revolta faz-se o empurrão para o abismo da loucura. Então, né? Então a gente é a forma como cada um de nós encaramos essa dor, né? Como a gente vai lidar com essa, porque a gente não pode fugir a esse sofrimento, né? Nós não podemos fugir, ele está ali, ele faz parte da nossa vida. Aí vem aqui, todo aquele que preserva e busca viver o ideal superior, experimenta, numa como noutra oportunidade, a luminosa presença do sofrimento, que transforma em vitória no percurso por onde avança. Se te perguntarem por que os anjos amorosos permitem que sofras, responde que eles conhecem as razões de resgate dos teus acumpliciamentos com o crime. Ora, em recuperação, né? Existe uma razão de ser, existe um porquê, né? E como ele diz aqui, os anjos, eles sabem, né? O porquê. Se eles retirassem esse laureal de que se utiliza o repolvo, que é nada mais, nada menos que o infame, né? O malvado, o detestado, né? Aquele que banido da sociedade. Ele na imaturidade, seguindo sem o rumo. A dor, imaturidade nada mais nada menos que é o que não atingiu o pleno desenvolvimento físico, emocional ou intelectual. Vou buscar o significado de imaturidade no dicionário, né? Aí ele diz assim, a dor é mão generosa que guia e braço forte que sublime aqueles que necessitam de paz. Então, é para que a gente tenha um novo olhar diante da dor. Não encare a dor como se ela fosse algo que nos quisesse mal, nos prejudicasse. Ao contrário, ela é para o nosso bem, né? É para o nosso próprio crescimento espiritual. Sempre encontrarás razão lúcida para justificar o estilete cortante do sofrimento. Como é que você vai encontrar essa justificar razão lúcida, né?
quando você encara ela como um braço forte que necessita de paz. Eu entendi assim. Conhecerás a autenticidade de alguém afeiçoado à verdade pelas condecorações dos sofrimentos experienciados. Jesus não retirou a traição de Judas, nem a negação de Pedro, que o amavam, né? Veja que Jesus, por ser um espírito luzes, né, na nossa frente, na frente de muitos de nós, pelo menos até onde eu conheço, né? Ele passou pelo sofrimento, mas um sofrimento do qual ele soube se trabalhar, né? E ele não amou, como está dizendo aqui, ele não amou menos Judas, né? Com a sua negação, ele continuou amando Judas, e isso aí é um sofrimento, né? Para nós que não temos esse entendimento, o que ainda não aceitamos o sofrimento como um braço forte, né? Porque ele fala aqui, né? Generosa que guia o braço forte que submete aquele que necessita de paz, né? Então, aí quando ele diz aqui, Jesus não rejeitou a traição de Judas, nem a negação de Pedro, que o amava, né? Ele sabia que Judas o amava e ele sabia que Judas ia causar sofrimento para ele, ia causar dor, mas, no entanto, ele encarou de uma forma amorosa, né? Com paz e bondade no coração. Aí vocês, mas se for Jesus, sim, mas é dessa forma que a gente tem que procurar entender, né? É porque ele vem citando os exemplos, né? Da madeira, né? Do fogo, né? As fases que elas vão passando, né? Para se transformar, se burilar e para nos ajudar, porque nós necessitamos do auxílio delas, porque na natureza tudo é útil, tudo tem a sua funcionalidade, né? Aí diz assim, previu as sábias que sucederiam, e não os amou menos, abraçou os mais variados sofrimentos, sabendo da ingratidão de muitos, e, no entanto, a sós prosseguiu intermerato até o fim, né? Você veja, né? Quer dizer, ele abraçou os mais variados sofrimentos. E ele é o que? Ele é o nosso guia, ele é o nosso irmão, é o nosso modelo e é através dele que nós devemos chegar ao Pai. Então, é seguindo o exemplo dele, abraçando também o sofrimento. E a gente, aos pouquinhos, a gente vai passando pelos sofrimentos, né? Cada um no seu grau, porque ele diz aqui que o sofrimento tem o seu grau, variados graus de manifestação, né? Cada um sofre de uma forma, cada um abraça esse sofrimento de uma forma, mas todos nós passaremos por ele, né? Aí ele diz aqui, todos aqueles que o seguiram com abnegação e fidelidade, provaram a taça de fel e de amargura e deram-lhe a vida. O seu amor não exige que se sofra para amá-lo. O amor de Deus não exige que se sofra para amá-lo. Trata-se de uma consequência da própria decisão. Enquanto o mundo favorece com mesquinhos resultados de breve duração, ele proporciona inefável alegria, sem tempo nem fim. Quer dizer, o amor de Deus, quando a gente segue Jesus, a gente
a gente recebemos da vida, né, inefável alegria, sem tempo e nem, né, como é? Proporciona inefável alegria, sem tempo nem fim. Aí ele diz assim: a matéria cumpre a elevada missão para a qual foi construída. Permite, ele está falando aqui no caso, não entender o nosso corpo, né? A matéria cumpre a elevada missão para a qual foi construída. Permite que o espírito execute o ministério da plenitude. Aglutina-se, desagrega-se, no meu entender aqui no caso da desencarnação, da morte do corpo físico, sobre a ação da energia inteligente que a comanda, contribui para o fim superior ou para os complexos mecanismos de depuração. Desde que encontraste o mestre Galileu, que percebeste singulares fenômenos dolorosos na tua existência, muitos procuram-no com a ilusão de libertar-se do agrilhão que se lhe encontra cravado na carne da alma. Quer dizer, a gente busca Deus, busca Jesus, né? Mas qual é o intuito de irmos ao encontro de Jesus ou de Deus? Para nos livrarmos das dores, dos sofrimentos. E ela é necessária para todos nós. Não tem como fugir, nem para onde fugir. Ela é necessária e precisamos passar por elas. Pela dor, pelo sofrimento, né? Nem sempre consegue o anelo, e é natural. Nem sempre a gente consegue se libertar do sofrimento, né? E é natural, né? Porque se lhes fosse retirado o instrumento ferite, que é o sofrimento, tombariam no poço das paixões enlouquecidas, né? Nós iríamos enlouquecer, porque, né? Aí ele diz assim: na mediunidade dispões do conhecimento da verdade, na certeza da sobrevivência e nas inebriantes consolações para as aflições que te maceram. Deves entender, no entanto, que a faculdade é portadora de metodologia santificante para o seu portador. O denominado Calvário dos médios realmente tem sentido por ser via de superação da inferioridade moral. Através dela penetrarás no mundo subjetivo e vivenciarás a vida espiritual que te fascinará, atraindo-te para fruí-la desde agora na roupagem orgânica. Os tempos modernos e acomodatícios, ricos de indolência e futilidade, liberam divertimentos e prazeres variados, evitando testemunhos e devotamentos afetivos. Jesus pede fidelidade e doação, renúncia e abnegação. Aprende a encontrar essas concessões quando sofras. Quer dizer, se a gente tiver fidelidade, né, doação, renúncia e abnegação, né, a gente aprende a encontrar concessões, né? Jesus pede fidelidade e doação, renúncia e abnegação. Aprende a encontrar essas concessões, a encontrar a fidelidade, a doação e a abnegação, né? Quando sofres, né? É a gente entender que nós não estamos sofrendo à toa,
O sofrimento é um aprimoramento, né? E se Deus retira de nós esse mecanismo, esse ferinte, né? Que está nos machucando, está nos magoando, a gente entra em loucura, né? E não adianta se revoltar, porque querendo ou não, nós iremos passar, porque é uma forma de nos aperfeiçoarmos, né? de aprimoramento do nosso espírito, da nossa alma. Jesus, pela fidelidade e doação, renúncia e abnegação. Aprende a encontrar essas concessões quando sofras. Serão fáceis de alcançadas, porque no seu suceder propiciam venturas e paz insuperáveis. Aí vem aqui, fiel ao objetivo que abraças, não rejeiteis os testemunhos que te sejam impostos pelas soberanas leis da vida. Porque é um testemunho, né? Jesus deu seu testemunho diante de Deus, né? Quando morreu na cruz, no meu entender, ali, né? Na cruz, né? E quando ele estava ali pregado na cruz e ele, né? Falando, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, né? Fomos nós, né? Que pregamos ele na cruz, né? E ele ali mesmo ali naquele sofrimento, ele ali, né? Com fidelidade, doação, renúncia e abnegação, ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ele sofreu, né? Mas ele entendeu aquele sofrimento, né? E nos amou, e nos ama a todos nós, né? Aceita-os como qualificação para melhores resultados da tua empresa libertadora. É uma forma da gente se libertar dos nossos instintos, né? Como ele fala aqui na frente, é uma parte aqui que ele fala, né? É uma forma da gente se libertar, é a superação dos nossos instintos básicos, né? Então, a partir do momento que a gente passa por esse sofrimento, a gente vai se libertando dos nossos instintos básicos. E para a gente superar, é preciso que a gente trabalhe, aceite esse sofrimento, não como masoquismo, mas com entendimento, né? Que faz necessários, né? E cada um com o seu sofrimento maior ou menor, né? Não adianta se revoltar, mesmo que a gente se revolte, a gente vai passar, né? A gente só vai sofrer mais, mas Deus não desampara nenhum de nós. Acima e além de quaisquer outras cogitações, alegra-te quando sofrendo, porque é esse o sinal de que estás na trilha certa, no caminho redentor. Bom, meus irmãos, uma mensagem linda, reconfortadora, né? E de muita reflexão, que a gente precisa entender. E quando ele fala, né, que esse sofrimento é para a superação dos instintos básicos, né? E ele fala que a gente precisa entender, né? E a partir do momento, e ainda diz mais que o sofrimento tem vários graus, né? E a gente, ou se a gente parar um pouquinho para pensar, é verdade, né? E a partir do momento que a gente se trabalhar e buscar Deus, né? Não para tirar aquela dor, né? Que está em nós, mas que para pedir a Ele força, coragem, resignação para superar aquele momento difícil, né? Para conviver com aquela dor até quando Deus permitir, né? Isso me faz lembrar de Divaldo Franco, né? Que é o embaixador da paz, né? Com 96 anos, trabalhando aí. E ele fala das dores, dos sofrimentos que ele tem, né? E que mesmo assim, né? Ele está trabalhando, feliz com a sua dor, com o seu sofrimento, alegre e eternamente agradecido a Deus. E assim nós devemos
todo mundo tem a sua dor, todo mundo tem o seu sofrimento, né? Ah, mas você não é espírita, mas você não pratica caridade porque você está sofrendo. Que faz parte. A dor é uma bênção. A mensagem já está dizendo. Bom, meus irmãos, obrigado por me ouvir, obrigado pela oportunidade, meu Deus, de poder ler a mensagem, contribuir com os nossos irmãos e primeiramente para mim, que tenho que ouvir, né, para mim trabalhar, né, e para tentar ajudar também um pouquinho, contribuir um pouquinho também com o próximo, mais próximo. Obrigada, Deus, Jesus de Nazaré, nosso irmão maior. Boa tarde, meus irmãos. Deus os abençoe. Assim seja.